Se você está mandando, eu... Não, estou eu mandando. A gente só vem pedir, não manda não. Eu faço só leitura. Não, é que na receita vem falando. Mas lá na sua casa não sou eu. Não é assim? Na sua casa é o outro. Vai disso. Não, porque no Halley, na receita, estava falando que o processo que ele está passando é para eu refletir, só que eu não consegui enxergar ainda. Tá bom, você. Sentou. Olha, sabe o que acontece? Assim como os homens amam o filho, também precisam aprender a amar uma árvore, uma planta, um animal, uma pedra. Mas nós precisamos entender que amar não é ser dono. Deus colocou este na sua responsabilidade. Mas o fato de estar na sua responsabilidade não quer dizer que é seu. Não, ele é de Deus. Ele é de Deus. Mas para ele desenvolver, para ele despertar e para um dia ele chegar a ser um homem como você, ele precisa renovar a vestimenta. Você já imaginou? Você está num corpo feminino. Sim. Você já imaginou se todo casamento que você fosse com a mesma roupa? Todo mundo ia notar, não é? Sim. E esta roupa ia começar a ficar rota, rasgada. Estranho, não? Então, a vida física é a mesma coisa. Cada vez que nós viemos para a Terra e que nós começamos a despertar melhor os valores divinos em nós, nós melhoramos a nossa roupa, a nossa roupagem. Ela vai ficando mais bela, de tal maneira que você não precisa nem de usar os produtos, como é que chamam as empresas que produzem? De cosméticos. Cosméticos. Entendeu? Então é assim. E o animal não é diferente. Ele também está neste mesmo processo, porém com uma diferença. Se você amá-lo, ele volta para você. Porque assim como o amor atrai, e isto é de lei, o ódio também faz a mesma coisa. Tá certo? Então, não tenha paixão por ele, mas o amor. E quando os animais desencarnam, o que é que nós fazemos? Quando existe uma relação de amor entre o tutor e o animal, na maioria das vezes, nós, pelo menos uma vez a cada 10 dias, nós trazemos o animal na casa do tutor, para que o vínculo não se perca, e também levamos o tutor até a colônia onde o animal está, para que o vínculo não se perca. Mas quando existe uma paixão desenfreada, nós simplesmente bloqueamos o contato do tutor com o animal, para não gerar prejuízos para ele. Porque, às vezes, a atitude do tutor na Terra pode gerar uma depressão tão grande no animal à distância, em colônia espiritual, que nos gera uma dificuldade imensa de poder recuperar. E às vezes temos que promover uma reencarnação longe do tutor para que ele possa se recuperar. E isso não acontece só com os animais, não, com os homens também. Com os homens também. Entendeu? Eu sei que a gente não pode ter dó, mas tem hora que eu dou dó naquele
Ele não entende mais nada. Você sabia que eu não tenho dó de ninguém, de nada? Eu não tenho. Mas vamos entender isso. Depois que eu aprendi a frase, só te cortando. Existe injustiça, mas não existe injustiçado. Não, de forma alguma. Olha que interessante. Na casa dos animais eu não estou conseguindo. Mas eu diria que se os homens tivessem, eu já falei algumas vezes aqui, mas se a grande maioria dos homens tivesse plena consciência do que eles causam aos cachorros e gatos, eles mudariam completamente a sua forma de ser, de viver, de falar, porque as enfermidades maiores dos animais são responsabilidade daqueles com quem eles convivem. Todas as ansiedades de vocês geram enfermidades neles. Não é triste? É mais triste isso do que a dor dele. Por esta razão é que eu peço sempre, não faça eutanásia. A eutanásia no animal, ela representa para ele quase que um desprezo do tutor. Com todo respeito, é muito comum os veterinários dizerem não há o que fazer e ele está sofrendo. Então, se seu filho estiver sofrendo também, você mata ele. Manda matar porque está sofrendo. Não. E nós precisamos de entender melhor o que é isso. Então, ele pode estar ali, você vai dando ali os analgésicos necessários para melhorar as questões fisiológicas, mas ele sabe que você está cuidando dele, que você está dando amor para ele, e isto sim vai fazer com que a recuperação dele no âmbito espiritual, caso venha o desencarne, seja perfeito, rápido. O que não acontece com os homens, que ao retornar ao mundo espiritual, às vezes leva anos e anos para se recuperar em razão dos vícios. Não é isto? Não é, menino? Agora, só uma pergunta. Ele está com, eles chamam no trauma de Alzheimer. Mesmo assim, ele sabe que eu estou com ele. Sabe? Ó, deixa eu te dizer uma coisa. Nenhum cachorro tem Alzheimer, não. Isto aí é o seguinte. Como a ciência ainda não tem uma informação, porque o veterinário não sabe tudo, como o médico não sabe tudo, o cientista não sabe tudo, sabe muito pouco ainda. Me perdoe, viu, falar assim. Mas o que acontece? Ainda se sabe muito pouco sobre os corpos animais, inclusive dos homens. Então, quando não se tem uma resposta mais concreta, cria-se uma alternativa. A grande maioria dos homens que estão tratando com Alzheimer não é Alzheimer, para você ter uma ideia. Mas a ciência diz que é Alzheimer, mas não é Alzheimer. Os casos de Alzheimer na Terra são poucos. Isto é muito mais complexo do que se imagina. Quando eu disse sobre as cirurgias psíquicas, né, Bela? O que acontece? Muita gente fala, mas que loucura é esta que Ezequiel está falando? Faz sentido. Você vai acumulando em reencarnações sucessivas os mesmos vícios. Chega uma hora que você... como que vocês falam? Você queima, você interrompe, e aí fica difícil. Aí dá o nome que quer, não é isso? Vai lá para sua mamãe. Obrigado. Então, pensa nisto. Tá bem? Pensa nisto. Não faça
Ele sabe tudo o que está acontecendo ao redor dele. Olha que interessante. A Patrícia dirige um abrigo onde nós temos lá um quantitativo muito grande de animais. Pode-se dizer que 90% deles, ou 80%, foram abandonados. E a grande maioria deles tem câncer. Por que tem câncer? O câncer é ato de somatização. Ah, mas um cachorro vai somatizar? Olha que interessante. Nas limitações dele, sim. Imagina, por exemplo, você tem um filho, você pega este filho, coloca dentro de um carro, vai numa estrada e solta esse filho lá e foge. Imagina o que você vai causar na mente deste filho. Um animal que ele chega numa casa, ele tem a certeza que ele está na casa de pai e mãe, porque foi Jesus que diz que compete ao superior direcionar o inferior. Caso contrário, ele não desenvolve, ele não cresce. Essa aqui é a terceira casa dele. Então está explicado. Entendeu? Está explicado. Foi passando de mão em mão Então, até você tá chegar em mim. Nós estamos falando na mesma linguagem. Não existe Alzheimer, existe um medo. E vai somatizando. Imagine o que passa pela mente dele. A ciência pode dizer assim, mas o animal não fala. Fala. Com os olhos. Não. Até a pedra fala. Até uma árvore fala. A água fala. Tudo tem linguagem. Se tem vida, tem linguagem. Mas precisa de ter aqueles que vão saber ouvir. Foi Jesus que disse, não fui eu. Foi o mestre. Tá certo? Então, os animais onde nós cuidamos na colônia que fazemos parte, conversamos com todos eles, onde eles nos fazem perguntas dentro da condição deles, dentro das necessidades e limitações deles. Não é muito belo falar que Francisco de Assis falam com os bichos? Com todos? Então, eu tenho o costume de dizer que se eu posso conversar com o lobo, se eu posso conversar com um cachorro, e se eu posso conversar com uma formiga, espera aí. João conversou com os peixes. Francisco conversou com o lobo. Jesus conversou com as formigas. Interessante, não é? Mas cada um desses vem conversando com um bicho diferente para quê? Estevão conversou com a cobra. E eu posso pegar no Velho Testamento e no Novo Testamento uma série de diálogos com desses espíritos com os animais. Então nós precisamos sim despertar melhor o que nós temos de mais belo e não perder a oportunidade, porque senão a vida não vai fazer o sentido que ela tem. Porque você nascer, crescer, comer e morrer, que sentido faz isso? Nenhum. Tá certo? Nós estamos falando. Posso ir embora? Obrigada. O que eu precisava falar já foi dito. Ótimo. Boa noite para todos. Boa noite.